Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Como é que foi? Passou o final de semana? Jogo do Brasil, todo mundo animada, Todo mundo apreensiva. todo mundo apreensiva com o jogo. Ó, Mas Jesus. mais uma semana, né? Que inicia com a bênção de Deus e nós estamos aqui para fazer o nosso treinamento. Sejam muito bem-vindas. Vamos iniciar com a nossa oração de hoje. Alguém gostaria de fazer? Dirce, você podia fazer, né? Tá fechado o seu microfone. Falei que a Neilice quer fazer hoje. Ela tá louca para fazer, ela falou. Ah, é? A Nelly está aí? É que eu não consigo ver quem que tá. Quer dizer, não vi, né? Então, a Rô, já que a Neilice não responde, é a Rô, que tá louca para fazer, porque ela vai falar pouco hoje. Verdade. Vou falar não hoje, hein? Vou tentar, né? É. Vamos lá. Vamos fazer esse momento de conexão com o nosso Deus, né? Vamos colocar tudo nas mãos dele. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais um momento entre consultoras. O Senhor sabe das necessidades de cada pessoa. Senhor, cuide das nossas equipes. Tantas pessoas com tantos desafios de saúde, pessoais, financeiro, familiares. Senhor, nos direcione. Sem a sua direção, nós não sabemos nem para onde caminhar. Nos sentimos perdidas, nos sentimos largadas, deixadas. Não deixe das nossas mãos, nos, nos direcione, nos dê sabedoria para as decisões, ilumina nossos pensamentos, faça com que toda nossa alegria vai até as nossas clientes através dos nossos produtos. Senhor, traga prosperidade, bênçãos para a vida de cada uma de nós. Esteja conosco, nos direcione, porque um sócio majoritário é aquele que tem uma sabedoria tão grande que pode ditar e direcionar todas as coisas para todos os dias o que a gente vai fazer. Então, Senhor, neste negócio nós não estamos aqui por um acaso, nós sabemos disso. Nós queremos que o Senhor seja o nosso diretor, que o Senhor dirija as nossas vidas em todos os sentidos. Jesus, cuide de cada uma, cuide da Elaine, que hoje vai estar falando para a gente nesse encontro, esteja com a gente em todos os momentos, não só quando a gente está aqui online, mas quando a gente está sempre, né, nesse caminho que o Senhor determinou como um propósito para nós. Assim, eu oro agradecida, então, em nome de Jesus. Amém. E a imagem que o senhor me dá hoje é linda. Uia! Quero partilhar com vocês a imagem de Jesus na praia, caminhando na praia. A imagem de que ele não deixa as nossas mãos. Nós é que muitas vezes largamos a mão dele. Então, nós possamos, Senhor, nós não queremos largar a sua mão, Senhor, né? Que nós possamos mesmo pegar na mão de Jesus e caminhar com ele, né? Deixar que ele vá à nossa frente, mas pedir sempre. Então, a imagem de Jesus caminhando na praia, de que ele está caminhando com a gente, ele está do nosso lado, ele não nos desampara. Ai, Mas muitas vezes a gente esquece de convidar ele, né, para entrar. E bora lá, porque será uma noite abençoada, né? Uma noite de muito aprendizado por aqui. Vamos lá para nossa agenda de junho, que está já no meio do mês, né? Dia 15 nosso treinamento. E depois, dia 20 temos aí uma atividade legal que todo mundo vai fazer, dia 20. E olha, vocês podem lembrar, porque é meu aniversário, dia 20. Vocês vão lembrar que é meu aniversário, vocês vão vender muito, 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 muito. Meio século, não é para qualquer um, né? E vamos lá.
vai ter aula de make, né, Rô, no dia 27 em Umuarama, né? Tá Eu não ainda. sei. Tá meio ainda fechando para ver se vai dar certo ou não, tá? Mas, enfim, Tá, joia. então vamos lá. Vamos lá, então. Imperdível esse mês, né? 50% de desconto. Tem que alcançar um pedido de 4.200, você vai ter 50% de desconto. Então, não percam. Tem que lucrar muito, né? Aproveitar todas as oportunidades, mas a gente não quer que tenha estoque, nós queremos que vocês tenham vendas, produtos vendidos. Aqui está uma simulação, né, de um pedido de 50%, que são dois kits 3D, dois microdermos, seis bases, três corretivos, dois demaquilantes, batom, mãos de seda, perfume, e aí, olha, uma quantidade bem legal. Não é muita coisa, gente, não é muita coisa. Mas é importante a gente ver o que a gente vende para os nossos clientes e não comprar produto para ficar parado, certo? Estratégia do mês de junho. Olha lá, um pedido de 50% é isso aqui. Gente, é muito simples. Cinco clientes comprando kit 3D, microdermabrasão 5, cinco bases, seis batons, cinco máscaras de cílios. É que a gente olha um elefante de 4.200, parece aqueles elefante enorme. Se a gente picotar ele, não vai dar muito, né? Olha lá, 50%, 4.217, dá quase 2.000 pontos. E um desconto super especial. Seu dinheiro pode render muito aqui, né? Tem os juros de poupança, de Tesouro Selic, de CDB, né? Tem um e pouquinho, 1,10, o CDB 1,2 lá, que é 1,36, que é o que dá mais lucro. Mas o negócio Mercay esse mês está assim maravilhoso, que está dando um lucro de 100%. Então vale a pena de repente tirar o dinheiro que está guardado na poupança e fazer aí, né, uma comprinha de produtos, mas com responsabilidade. E hoje nós vamos falar de um produto que ele está na Marquei, nossa, acho que já faz muito tempo, que é um dos carros-chefes. Eu estou na Marquei há 9 anos e há 9 anos eu já conheço esse produto. Então, ele deve estar aí há uns 20, 30 anos aí já eu acho, né, Rô, no portfólio. Mais, né? Mais. Então, é um produto aí, peeling de cristal, é um procedimento de esfoliação mecânica que promove a renovação celular, melhora a textura da pele, ajuda a visualizar manchas superficiais, linhas finas, poros dilatados e deixa a pele mais luminosa. E por que que eu escolhi falar desse produto hoje? Né? Porque já falei há um tempo atrás, mas voltando a falar porque ele é um produto que está na promoção, ele é um produto de alto impacto, é um produto que, se você colocar no rosto da cliente, o resultado é muito rápido, é muito nítido, tá? É muito nítido. E é um produto que você tem que ter na sua necessaire para você fazer as demonstrações, certo? Eu acredito que todas aqui têm, se não tem, precisa ter. É importantíssimo, importantíssimo, porque é um produto que vai dar um alto impacto na pele da cliente, na nossa pele. Quem usa, quem faz o uso dele sabe. E para vocês ensinarem a cliente de vocês, para vocês falarem do produto, é importante que vocês usem o produto, a não ser que você não pode por motivo de mancha de pele, que não a gente vai falar aqui também, mesmo, né, que você não use, mas pelo menos experimente uma vez para saber como é que é a textura, como é que ele se comporta na pele, para você tirar todas as dúvidas da sua cliente. E a gente só vende o que a gente conhece, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho quando esse produto pode ser indicado, tá? Que às vezes a cliente tem alguns estados de pele e a gente não pode indicar para o cliente. Então, qual é o momento que a gente indica para o cliente? Quando a pele está com textura irregular, poros dilatados, linhas finas superficiais, as manchas superficiais, a pele opaca.
Isso, para quem tem melasma, ele não é recomendado, mas se você usar uma vez só para saber como é que funciona, não vai ter problema. O que você não pode ficar esfoliando o tempo inteiro. Mas se você fizer uma esfoliação bem leve, só para você sentir como ele funciona, não tem problema. Só uma vez não tem problema, tá? Então, cicatrizes leves de acne, já cicatrizadas, a gente pode estar indicando esse produto. Pele áspera, também a gente pode estar indicando esse produto. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer o peeling de cristal praticamente todas as pessoas, né? Salvo quem tem acnes abertas, o melasma. Se você usar uma vez, não vai ter problema. O que você não pode é indicar para a cliente estar usando na casa dela, certo? Quando ele pode ser indicado? Aqui já foi. Vamos lá, Rô, no próximo. O que esse produto possui de tão maravilhoso? Ele é de óxido de alumínio. É um cristal extremamente fino e uniforme, de alto poder de esfoliação mecânica. Então, quando a gente aplica na nossa pele, a gente sente, tipo, as clientes falam areinha, né? Então, é o óxido de alumínio que vai polindo a pele. Então, ele não é absorvido pela pele, ele ajuda a remover células mortas, da camada da córnea, a parte superficial, tá? Ele não vai agir lá na terceira camada da pele. Ele promove a renovação celular. O que quer dizer isso? Quando a gente faz a esfoliação, a gente abre, né, para que pele nova surge, tá? Para a renovação da pele aí. Então, quando a gente faz uma esfoliação, renova a pele, o organismo entende, opa, o que aconteceu aqui? Né? Tá tendo algo estranho na minha pele, né? O organismo também reage, tá? E ele vai fazer o quê? Produzir células novas, tá? Por isso que é importante estar fazendo a renovação celular, fazendo o peeling. Ele também contém bicarbonato de sódio, que ele é menos agressivo para peles mais sensíveis, promove uma esfoliação mais delicada, faz um casamento com o óxido de alumínio. Então, assim, o bicarbonato vai ajudar com as peles mais sensíveis também. Quem tem a pele sensível, a gente pede para fazer mais lento, bem de leve, né? A gente tem que ter esse cuidado, tá? E temos também na composição o cloreto de sódio, que são cristais suaves, que ajudam a fazer uma esfoliação moderada, com menor potencial de irritação. Então, aqui nós temos 3 ingredientes que vai dar um ótimo resultado na pele da nossa cliente, na nossa pele, com um potencial assim estrondoso na pele. A gente consegue assim nitidamente a cliente olhar para a pele e falar assim: nossa, o que aconteceu aqui? E a gente consegue ter muito bom resultado. Por isso, né, Elaine, que a gente fala que esse produto ele não tem óleo, não tem álcool, não tem ácido e não tem adstringente, que são coisas que tampam os poros. Então a gente pode estar falando que é um produto que ele tem, ó, não tem ácido, não tem álcool, não tem óleo, não tem adstringente, não é contraindicado para grávida. Então, assim, é um produto, é um dos únicos produtos que existe. Na verdade, ele foi elaborado há muitos anos atrás. E o que, que é que ele tem de tão poderoso? É que ele tem, como a Elaine falou, ele tem um impacto instantâneo quando aplica na pele e ele refina, então ele retira, ele lixa a pele, né? A Dirce quer perguntar ou quer comentar, né? Pode perguntar. Só abrir aqui. Então, uma cliente uma vez perguntou para mim, bom, eu amo esse produto, deixar bem claro, amo. E acho realmente que ele faz a diferença quando você quer mostrar para alguém, né, o poder, vamos dizer, dele, ele realmente faz a diferença. Aí uma cliente uma vez perguntou assim para mim, mas e esse alumínio vai para o esgoto? Vai contaminar o lençol, que não sei o que, não sei o que? Eu falei, né? Aí Ele é agora, óxido de alumínio, né? É um componente, né? Ele é
Mercay, assim, tudo que a Mercay coloca para nós não tem nada de prejudicial com a saúde, com o meio ambiente. Tanto é que Mercay está tirando todas as sacolas, tudo que é plástico, né? Tudo para não prejudicar. Então você tem que deixar a cliente bem ciente de que é um componente do produto, mas que não vai, né? Não vai na corrente sanguínea, não vai no esgoto, não vai. É um óxido de alumínio, não vai. A proporção é muito pequena e não vai prejudicar a pele, tá? É muito pelo contrário. E nem o meio ambiente, porque Mercay A não preocupação dela aprova, nem né? era a pele, era a questão do esgoto, porque vai no esgoto. E eu realmente eu não soube dizer, sabe? Eu falei, a minha saída foi que era, a quantidade é muito pequena, foi a minha saída, entendeu? Agora, se Ele foi não é alumínio, alumínio de panela, né? A gente tem que explicar isso, Aham. porque às vezes a pessoa acha, nossa, acho que é alumínio de panela. Não é, É. né? Porque às vezes ela fala assim, alumínio de. Alumínio liga a panela de alumínio, vamos dizer assim, eu acho, né? Não sei, provavelmente ela deve ter ligado a isso, né? Então é um óxido de alumínio, um produto diferente que pode ser usado em pele, né? Que não vai prejudicar nada, certo? Mas é importante você trazer, né? Quando for assim, pergunta pra gente nos grupos, que aí a gente vai te ajudando para não. E quando a cliente perguntar e você não souber, você fala assim: olha, eu vou pesquisar, depois eu volto a falar com você, né? Porque aí você deixa ela bem ciente de que aí você vai procurar o que que é óxido de alumínio, onde que é produzido, do que é tirado, essas coisas todas, certo? Certo. Como ele age na nossa pele? Olha só. Aonde que ele age ali? Não, no córneo, na primeira camadinha, ó. A primeira camadinha é extrato de córneo, o segundo é extrato de lúcido, o terceiro é extrato granuloso, o quarto é extrato espinhoso, o quinto é germinativo e depois temos a derme. Então, assim, ele vai agir na superfície da nossa pele. Então, vai melhorar a luminosidade da pele, vai refinar a textura, a pele vai ficar um pouco mais fina, vai auxiliar na redução da aparência de poros abertos. Quem tem poros abertos é importante fazer a esfoliação. Favorece a absorção dos cosméticos aplicados após o procedimento. Por que que a gente, quando aí estimula a renovação celular indiretamente a produção de colágeno também, tá? Por que que quando a gente faz um atendimento que a cliente passa pelo peeling de cristal, a pele toma um susto, faz uma esfoliação, a pele toma um susto e ela fala assim: nossa, eu preciso produzir pele nova, porque retirou essas peles aqui. E a pele da cliente dá uma clareada, né? E isso faz a renovação celular e indiretamente vai estimular a produção de colágeno. E olha só, o que é importante quando a gente faz essa esfoliação na cliente, o que ela usar depois, os boosters, é, todos os cremes que elas forem, que as pessoas, que a gente for usar, vai cair, vai ser muito mais fácil a absorção. Igual tá no desenho aí, ó. Então, ele abre para que os produtos descem até a derme para fazer o trabalho de renovação celular e a produção de colágeno, tá? Então, é importantíssimo fazer uma esfoliação. Importantíssimo. Certo? Posso já responder o que a Dirce colocou ali, de dúvida? Pode. Então, Você é o pesquisou? sim. Olha só, o óxido de alumínio, ele também é conhecido como alumina. É um produto que é considerado não é considerado contaminante para o meio ambiente, tá? Porque ele é muito utilizado em cosméticos, também em produtos de higiene e em vários outros tipos de componentes, inclusive na medicina. Porque ele é um mineral estável, insolúvel à água, mas quimicamente pouco reativo, não tem nenhum risco, tá? Ele não se dissolve facilmente no meio ambiente e ele não é considerado tóxico nem para planta nem para animal, nas quantidades normalmente utilizadas nos cosméticos.
ele não se acumula nos organismos de forma de poluente, como sendo um poluente químico, porque no caso, os cristais do microderma abrasão, eles são descartados em quantidades muito pequenas, Dirce, tá? Sem impacto ambiental relevante, como você já colocou. Olha só, devido ao alumínio, é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre e também é utilizado em aplicações médicas, odontológicas e industriais, devido à segurança e à estabilidade, tá? Então, olha só, os cristais de óxido de alumínio, eles não são contaminantes e eles podem ser utilizados de forma bastante segura, porque já existe muito na crosta terrestre a quantidade. Então, só é preparado de forma diferenciada para ser utilizado, né, no meio da cosmetologia, da medicina, odontologia e também nas indústrias, tá? Bacana, né? Bom É saber. muito bem preparado, né? Merquem não coloca nada que não for dermatologicamente testado e tudo mais. E passa sempre por uma questão muito rigorosa, porque todos os produtos que vêm de fora, eles são muito mais até controlados do que os nossos aqui, né? E aí a Mary Kay tem esse cuidado. Uma das coisas que eu me recordo muito é que nós ficamos uma época sem protetor solar, gente. Muito tempo ficamos sem protetor solar. Porque o protetor solar que a Mary Kay fazia antigamente, foi descoberto que havia um componente que estava assim afetando os corais. E aí eles tiraram ele de mercado por causa dessa situação. Então, é bom, olha só, a gente entender, né, o que acontece, porque a empresa, ela leva muito a sério isso, tá? Vamos lá, então. Grávidas. Será que grávidas podem usar esse produto? As grávidas podem usar os produtos. Não possui contraindicações para gestantes, pois é um procedimento mecânico e não utiliza substâncias químicas que sejam absorvidas pela pele. Porém, durante a gravidez, a pele costuma ficar mais sensível e reativa devido às alterações hormonais. Pode ser que quando começar a fazer a esfoliação, alguns clientes sente uma leve ardência, né, no uso do produto. Pele, às vezes a pele está sensível, a pele não tem cuidado, e pode ser também que as grávidas nesse período possa ter, né, uma irritabilidade, mas é coisa que usando o passo 2 do peeling já vai acalmar, já vai nutrir a pele, né? E é importante falar que a gente tem que usar os dois passos, né? Não pode usar um só, tem que usar os dois produtos juntos, tá? Muitas pessoas esquecem, só faz a esfoliação e esquece de usar o passo 2, mas é importantíssimo. E uma coisa importante, por que que a grávida pode usar o peeling, né? Porque é um produto que não é absorvido pela pele. Ele simplesmente ele vai trabalhar mecanicamente, né? Gente, o processo do peeling de cristal é realmente lixar a pele com esses óxidos de alumínio que são partículas muito fininhas, né? E com o movimento é que ele vai fazer o processo. E olha só, se é bom para o rosto, às vezes tem pessoas que já utilizaram, inclusive para esfoliar em outras áreas do corpo e tiveram um resultado muito interessante. Então, por que que a grávida pode usar? Porque não é nada absorvido. Por que que a grávida não pode pintar o cabelo quando está grávida? Porque é absorvido, né? E aí pode cair na corrente sanguínea e interferir na gestação. Então, por que que a gente pode falar sobre isso? Agora, tem pessoas que vão dizer, eu não vou usar porque existe uma questão de ser o nome peeling, né? Peeling. O nome peeling já remete a uma ideia de químico, de abrasivo, ou seja, de ácido, né? E o que que a gente tem que entender? Que o microderma ele é um peeling mecânico, mecânico, tá? Ou seja, ele só vai fazer efeito se eu fizer um movimento na pele. Se eu não fizer um movimento na pele e colocar o peeling e deixar ali, não vai ter resultado nenhum, nada.
Então, que ele é só superficial, porque a pele não vai conseguir absorver pelos cristais serem maiores do que a capacidade que a pele tem de absorção, tá? Muitas pessoas usam também esse produto, o peeling de cristal, em estrias, tá? Estrias, ainda mais grávida, eu vou colocar grávida, né, aqui, que depois que tem bebê, fica com a pele um pouco flácida ali na barriga, tal, dá estrias, dá para ir com a esfoliação, que vai fazer ali, retirar as células mortas e vai estimular o colágeno também. Aí a gente adiciona o extra emoliente e a gente tinha não tenho aqui, aquele, como chama a rua, aquele produto? Não, loção É a firmador. loção firmadora, né? A loção firmadora que a gente indicava junto para fazer a questão de tirar as estrias aí, tá? Ele é ótimo. Muito bem, Uma curiosidade para vocês que eu lembrei agora. legal. Agora a gente vai entrar numa parte de Qua- quando o peeling não pode ser usado? Quando a pessoa tem rosáceas ativas, pele muito sensível, com essas características. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque ele é um ótimo produto que eu vou poder usar em todo mundo, né? Olha a sensibilidade dessas peles, né? Pele com rosácea, pele sensível, né? Essas peles, acnes abertas, uma pele essa segunda foto que é uma senhorinha mais velha e a gente também tem que tomar cuidado, que tem muitas peles muito sensíveis. Então a gente tem que tomar muitíssimo cuidado. O produto é ótimo, mas a gente precisa tomar cuidado para não indicar e não fazer o peeling para essas pessoas. Mas o que a gente pode usar nessas pessoas do peeling é o passo 2. Porque o passo 2 do peeling, ele contém camomila, né? A camomila vai nutrir as células, vai acalmar. Então, se tiver ardência, por isso que quando a gente usa o passo um e tem uma leve ardência, quando a gente aplica o passo 2, a gente consegue aí parar de arder. E as peles sensíveis, quando a gente faz um tratamento de rosácea, um tratamento de pele sensível, a gente pode indicar. É até importante indicar com quem tem rosácea o passo 2 do peeling, porque ele vai nutrir, ele vai acalmar, porque ele tem um complexo ali que vai ajudar a nutrir as células e vai melhorar, tá? Então a gente não pode usar a esfoliação, mas o passo 2 a gente pode estar usando, Uma coisa certo? importante, né, Elaine, que a gente precisa saber como que a gente identifica uma rosácea. Como que a gente sabe que a pessoa tem uma rosácea, né? Às vezes, olha só, a pele da pessoa que a gente está vendo aqui, ela tem pigmentação avermelhada, né? Às vezes ela parece muito com espinha, a gente está vendo as duas imagens aqui em cima. Aqui embaixo a gente vê manchas, às vezes mais na maçã do rosto, às vezes no queixo, né? Crianças pode ter. O que que é uma rosácea, na verdade, gente? Sabe aquele extrato córneo que a gente tem ali, ó, atrás, ó? Até vou voltar um pouquinho. Tá vendo essa primeira barreira aqui, ó? É quando ela rasga, ela rompe, ela fica fina, ela desaparece, por exemplo, tá? E aí, essa primeira camadinha que tem aqui, que é o extrato córneo, olha só, ela tá fragilizada, ela tá doente, ela tá aberta. E por que que arde? Porque ela tá aberta. Então, olha como que é interessante. O peeling, ele é para afinar essa essa primeira camada, arrancar excesso de células mortas. Mas em pessoas que têm a rosácea, já não tem essa pele. Por isso que ela arde. Então, ó, cuidado com todos os tipos de pele vermelhas, avermelhada. O que que é uma pele avermelhada? É um sintoma que a pele está mostrando que tem uma inflamação a ser cuidada. Olha nessa primeira imagem aqui, ó. Isso aqui é uma rosácea extremamente inflamada. A primeira, a segunda aqui, tá? Já as de baixo aqui, elas são mais sutis. Dá a impressão assim que é uma alergia do frio e na verdade
às vezes não é. Então, cuidar com as peles que são avermelhadas, tá? Porque isso, peles avermelhadas, é uma reação a alguma coisa, tá? Ou é a clima, ou é alergia, e a gente vai ver outros quadros aí, né, Elaine? A Sim. Elaine é campeã em cuidar a gente com rosácea, né, Elaine? Misericórdia, né? Eu sou campeã porque quando eu iniciei na Merkei, eu só peguei BO de pé, né? E Mas aí eu fui estudar um pouquinho para entender. E mesmo assim, gente, sabendo, às vezes a gente se confunde, tá? Às vezes a gente se confunde com acne ainda, tá? Então a gente precisa prestar muita atenção, muita é, atenção. e uma das coisas que a própria cliente pode nos ajudar é a gente fazendo perguntas, tá, gente, para a cliente. Por exemplo, perguntar assim para ela: quando você usa algum produto no rosto, o que que você sente? Ah, não sinto nada, sinto que minha pele fica um pouco mais limpa. O indício é de que seja uma acne. Agora, se ela fala assim para mim, menino do céu, olha, eu não posso lavar com nada, nada, não posso pôr nada na minha pele que queima, que arde, que dói, que incomoda, o indício já é outro, já não é de acne, né? Porque a acne, embora fique dolorida, mas você pode usar alguma coisa, ela não vai arder, incomodar. Já a rosácea vai, né? E a rosácea, falando em rosácea ainda, é um estado, tá? Pode ser devido a, às vezes, a fase que a pessoa está passando psicologicamente, pode desencadear uma rosácea, o não cuidado de uma pele. Então, tem muitos fatores aí que pode desencadear uma rosácea. É um estado de pele, tá? O estado de pele pode ser revertido. Isso você tem que falar para tua cliente, né? Que o estado da pele é uma coisa assim, que ela tá hoje assim, mas se a gente cuidar direitinho, a gente vai conseguir reverter tudo isso, tá? Ela tem que ter paciência, porque não é do dia para noite, demora um pouco, mas vamos ter resultado. Temos produtos específicos para rosácea, né? Produtos muito bons que vai Inclusive, ajudar. inclusive, né, Elaine, a gente tem lá naquele kit Mary Kay, ele é indicado para peles sensíveis, né? O hidratante, tá? Não a esfoliação, mas o hidratante, ele é indicado para pele sensível também. Então, a gente precisa entender como que funciona mais ou menos a pele, para a gente entendendo as características, para indicar certinho o produto. Porque um produto indicado errado aqui, gente, a cliente morre e você perde a cliente, porque ela não vai usar mais. Verdade ou não é? Verdade. E ela espalha para os outros ainda que o produto pagou caro e é ruim, tá? Então a gente tem que ter cautela. Vender o produto, a gente precisa estar em contato com o cliente, isso qualquer produto, né? Não só quem tem rosácea. Vamos lá, então. Para quem que nós não podemos indicar também? Olha isso aqui, gente. Para acnes inflamadas. A gente não pode, com espinhas abertas ou lesões infeccionadas. Aqui a gente não pode esfoliar de jeito nenhum. Aqui a gente tem que entrar aí com a linha acne e, dependendo do caso, tem que mandar para dermatologista. A gente tem que ter esse olho de que, olha, não dou conta. Ou você quer começar a usar o produto, beleza, mas você talvez vai ter que procurar um dermatologista. Então a gente tem que ter essa noção de que, não, eu vou dar conta, o produto vai dar conta. Não, a gente tem que ser sincera com a nossa cliente. A gente tem que ser muito sincera e falar assim: olha, se você quer tentar com a Merkei, nós temos produtos maravilhosos para acne e tal. Mas eu não posso garantir, do jeito que está a tua acne, eu não posso garantir 100%. Então, talvez você precisará procurar um dermatologista. Talvez tenha que entrar com Rocutan. Ah, mas eu não quero entrar com medicamento. Então, vamos fazer um teste, vamos usar os produtos, vamos ver como é que vai ser, né? Eu sempre tenho bastante assim, cliente positivamente usando mesmo essas acnes bem feias,
a gente consegue reverter, tá? Com a linha Acne. Então, a gente não pode usar esfoliante, né? Tanto é que a gente tem o peeling da Repair, que nós podemos usar, e o PHA mais HA, que é o verdinho, que a gente pode estar indicando para quem tem acne, essas acnes, tá? Que ele vai ajudar a secar também. Gente, Alguma pergunta, algum comentário, Rô? até agora acho que não. Deixa eu ver. Não. Uma coisa importante, gente, é que a acne, ela tem até o grau 5, tá? Por exemplo, essas acnes, essa primeira imagem aqui, ó, é uma acne de grau 3, tá? É, quando tá bem inflamadas, ó, praticamente acho que as três aqui, ó, de grau 3. Então, até aqui, os nossos produtos podem dar conta. Depois daqui, vocês já viram aqueles caroços grandes, assim, bem grossos, assim, na pele? Então, às vezes, gente, porque é uma inflamação interna. Aí, os nossos produtos, eles não vão conseguir chegar. Por isso que, às vezes, precisa medicação, tá? Então, existe até o grau 5 de acne. Até aqui, o grau 3 nossos produtos, ok, tá? Eles conseguem. Daí para frente, não adianta. E como a Elaine já falou, a gente precisa ser sincera com os nossos clientes. Dizer que, olha, eu posso até dizer que vou te dar o produto, mas pode ser que não faça o efeito que você espera. Entende? Não, mas eu quero tentar, eu gostaria de tentar. Então, tenta e pode dar muito certo. Eu já peguei cliente assim, ó, com grau 3 e deu bom resultado. Sim, geralmente dá. E bom Se a cliente resultado. usar certinho, geralmente dá. Porque Então vale a pena, né, tentar. vale a pena tentar. Porque às vezes impede de fazer um procedimento super agressivo, né, para a saúde. Sim. Esse aqui também, ó, é um motivo para não indicar o peeling de cristal, tá? Olha só, cortes, né, na pele, esqueci o nome dessas Herpes. herpes, né? Tem que tomar bastante cuidado com as herpes também, não pode esfoliar, tá? Que é uma infecção, né? E Uma infecção na transmissível. pele aí, pode ser, pode contaminar, né, tal. Passa de um para outro também. Então, cortes, machucados, feridas, não pode usar, não pode usar o esfoliação, certo? Olha, meninas, até uma coisa importante a gente comentar aqui, tá? Esse tipo de inflamação na pele, a gente às vezes vê lá a pessoa com feridinhas na boca e tudo mais, né? Por isso que às vezes, olha, às vezes não, a maioria das vezes você precisa estar usando os produtos descartáveis. Sabe por quê? Porque é prevenção para as próximas clientes que a gente vai atender. Porque olha só, ainda bem que a gente coloca o produto que é o peeling de cristal, né? Coloca o produto lá e aí a pessoa passa no rosto. Então, olha, a gente precisa ter uma cautela muito grande com usar os nossos produtos, porque a gente utiliza e experimenta em várias pessoas, tá? Por Sim, exemplo, nos cursos de maquiagem, quando a gente fala de material descartável para vocês, consultoras, isso é prevenir problemas na tua vida. Quando a gente compra aquele pincelzinho para elas rasparem e passarem o batom, é pensando em evitar que um batom possa ser um vetor, porque a gente não sabe o que que a cliente tem. É claro que ela não vai estar totalmente assim, ela não vai no curso de maquiagem se ela tiver assim, mas ela pode ter sim. feridinhas de herpes na boca. E a herpes é transmissível, tá? Então, tudo que tiver exposto, ó, vocês estão vendo, né, que a pele, ela exposta, não é aconselhável, né? Deixa eu ver aqui, tá? Queimaduras solares recentes também não pode ser usado. Então, tá com a pele queimadinha, melhor aguardar a pele recuperar. Vocês podem indicar o passo 2 para recuperação da pele, tá? Mas não fazer a esfoliação. Isso também é bem importante. Ah, não, o cliente está aqui, vou fazer. Não, não vai fazer. Vai fazer outro dia, né? Aí, A gente precisa ser consciente. Não dá para ficar colocando o produto na pele se o cliente não pode receber. isso mesmo, porque a pele Tem tá que... cozida, como é que vai lixar? não.
Não Aí vai pode, de expor, jeito nenhum. vai inflamar. Vai inflamar. Dermatites e alergias. Então, também não dá para usar o peeling, gente. Os dois não, mas o passo dois pode, tá? Dermatite, alergias aí, às vezes, né? Dá para usar o passo dois para acalmar essa pele. Então, a gente precisa ter o olho clínico aí, por isso que nós somos consultoras, nós não vendemos produtos, nós somos consultoras. Nós precisamos entender um pouco de pele. Mas, meninas, ó, uma das coisas que vocês podem estar preocupadas é assim, mas como é que eu vou saber que hora que é rosácea, que hora que é herpes, que hora que é alergia, que hora que é dermatite, que hora que é. Ó, vai por essa eliminatória. Tudo que é avermelhado na pele é preciso precaução. É preciso olhar com atenção, principalmente com relação ao peeling, né? Com o peeling fica fácil, avermelhado, não vou de repente entrar com esfoliação, posso entrar com o passo 2 para recuperação. Porém, é preciso entender que às vezes uma doença de pele é diferente de uma alergia, que às vezes a pessoa tem por mudança de clima, porque usou algum produto, porque teve uma reação, algum alimento e assim por diante, tá? Mas tudo que é mancha avermelhada é preciso ter precaução. Olha isso. Isso mesmo. Herpes ativa, olha só. Tem vários tipos, né, meninas? E olha esse daqui. É. Essas herpes, essas bolinhas de água. Até recebemos uma foto esses dias de uma consultora que apareceu na cliente, assim, ó. Essas bolinhas de herpes. E bem assim na testa. E ficou toda manchada a testa dela. Ficou toda manchada. Fez até uma cicatriz, né, Uma Elaine? cicatriz. Ficou uma cicatriz funda. Nossa, uma cicatriz bem funda. E a pele morena, com mais. E Tacada. aí, o que que a gente indicou para estar indo para um dermatologista? Porque é algo que não está no nosso controle, né? Não, a gente não consegue tratar. É. Gente, e a herpes, ela é transmissível, vocês estão vendo, né, ó, as imagens aí, ó, a imagem da mulher, tá, do homem, é o que tá dentro dessas bolinhas aqui, que os, né, que tá aí. E passa de pessoa para pessoa, tá? A herpes passa de pessoa para pessoa. Então, cuidar de pele é ficar atento a também tipos de reações e a gente dizer, olha, isso não é para eu cuidar de você. A gente tem que ser sincero, tá? Então, por isso que às vezes a gente precisa olhar esses protocolos certos para a gente poder não fazer loucura. Ai, na ânsia de querer vender produto, indicar alguma coisa e depois dar ruim, tá? É indicar errado, né? Peles sensíveis por procedimentos. Então, a gente precisa tomar cuidado também. Às vezes a cliente fez procedimentos, vários procedimentos e a pele tá, não dá para usar. Tá? Então, é bem preocupante, vamos dizer assim, quando a gente pega uma pele com procedimentos e a pele não dá para usar, tá? Precisa ficar bem atento quanto a isso. Uma coisa que acabou aqui aparecendo nessa imagem, gente, isso aqui é um peeling com fenol, né? Fenol? Acho que é fenol, o nome. Uma coisa importante é que, olha só, o que que eu quero que vocês entendam aqui? As pessoas, elas buscam procedimentos, porque elas querem, de qualquer maneira, elas querem o rejuvenescimento da pele, se sentir melhor, melhorar a autoestima. Mas veja, olha, as pessoas são capazes de passar por esses estados aqui para ter a pele bonita. Olha o risco que é. A gente sabe que tem pessoas que morrem ao usar um produto como esse. E então, olha só, ai, ninguém quer, ninguém gosta do peeling de cristal. Isso é uma falsa verdade que você conta. Não é verdade. As pessoas estão indo atrás de produtos e às vezes passam por situações extremamente dolorosas para poder ficar mais bonitas, tá? Então, é assim, a gente tem que estar cuidando. Às vezes passou por um procedimento, a pele está sensível, não vamos indicar, né? Mas olha só, as pessoas, aqui que eu queria comentar é sobre esse peeling de fenol, que acho que é uma das coisas mais agressivas que tem para a pele, porque troca mesmo. É obrigatório trocar. Em 7 dias troca toda
a pele da face. Mas olha como fica também. Eu me lembrei agora, eu tenho uma prima Ui. que eu fui tentar vender Mary Kay para ela e ela não quis comprar. Ela falou para mim: eu faço procedimento em clínica de estética. Falei: ah, legal, o que que você faz? Eu faço microagulhamento. Nada contra. Tudo bem. Beleza, passou, né? Daí um tempo eu conversei com ela. Ela falou assim: Elaine, eu tô com uma rosácea por causa do microagulhamento. Fazer. O que que acontece? Tirou a proteção da pele, desencadeou um outro problema. Quer rejuvenescer, mas É porque fura o extrato, né, córneo da pele para poder penetrar. Então, a pessoa precisa entender que, ó, nós, principalmente como consultoras, nós precisamos entender o que que acontece, né? Vou ficar furando, furando, furando. É igual uma esponja o nosso rosto. Fica furando, furando. Daqui a pouco não tem como mais, né? A então a questão gente precisa tomar cuidado, a gente precisa alertar nossas clientes quanto a isso. Eu sei que não é sempre que a gente consegue ter um, que elas querem fazer essas coisas e não querem coisa rápida, né? Querem procedimentos para ter resultado rápido e os nossos produtos demoram um pouco. meu, Aqui nós temos, ó, um caso para não indicar, né? Não indicar para quem tem melasma. Igual a consultora disse, ah, eu tenho melasma, não posso usar, mas eu, né, experimenta um pouquinho, né, só para você sentir a textura. Se você usar uma vez, não vai fazer mal. Agora você não pode indicar para ela estar usando, tá? Para cliente estar usando, porque quando você esfolia, você ativa a produção de melanina, tá? Então tudo que você esfoliar, aquecer, vai ativar o melancócito, não. Ah, não melanócito, sei como chama, melanócito. melancócito para produzir cor, porque é uma defesa do organismo, né? O melasma é uma defesa do organismo. Então, onde tem a mancha, a pele está desprotegida. E aí o organismo, para proteger, ele joga cor, ele não sabe que ele está manchando a pele, então ele vai jogar cor para deixar protegida. É como o sol, né? A camada de ozônio tem um buraco e o sol vai, né? Tá desprotegido. Então, assim, a nossa pele também. Quando a gente não protege, ou antigamente a gente não tinha conhecimento, não tinha contato com produtos, a gente não usava. Eu mesma não usava protetor solar, gente. Quando? Então, a gente percebe que pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade e têm a pele muito mais manchada, porque a gente a, nós não fomos educados para usar produto, nós não fomos, né? Então, hoje a gente tem muito mais, a gente consegue, a gente sabe, a gente entende, né? E a gente pode ajudar a nossa cliente. Então, o melasma, a gente consegue ter um controle muito bom, né? Dependendo do melasma, a gente consegue ter até a cura com os produtos Mary Kay. Usando os produtos corretamente, a gente consegue um bom resultado, tá? Mas o peeling de cristal não é um produto para você indicar para tua cliente usar dia a dia, certo? Aí nós temos outros tipos de peeling. Que eles são obrigatoriamente indicados, tá? Que é o Sim, peeling químico, né? Que tanto é o da Repair quanto o da Clinical Solution, né? Que é extremamente indicado. Para quê? Para ele ajudar na despigmentação da pele, né? E também a gente entra com ácido ferúlico. E duas coisas muito importantes para quem tem melasma, que tem que ser indicado, é o peeling químico e também as bases, tá? Como fotoproteção. Quem tem melasma não pode deixar de usar base nenhum dia. Por quê? Porque ela ajuda, a cor ajuda a impedir a estimulação, né, da produção de maior quantidade de melanina, tá? Então é a única mancha no rosto que não é vermelha, no caso, que a gente está falando do peeling de cristal, e que ela também não é indicada. Então aqui é uma mancha amarronzada e que ela não é indicada. Por quê? Na verdade, gente, é porque quando a gente usa o peeling, a gente aquece essa região. E quando aquece, a gente promove, faz calor, né? Claro, com esse movimento.
E aí é o calor que produz mais a melanina, não é a luz, tá? Quando quem tem melasma quando vai para a praia, não é a luz do sol, é o calor, porque são as ondas de UVA e UVB. O que queima na nossa pele não é só o raio, é a temperatura que queima a nossa pele, tá? Então é muito importante. E o que ativa a melasma? Tudo que tem calor. Efeito estufa dentro do carro, forno do fogão, secador de cabelo, a praia, tudo que é calor ativa mais, tá? Então é importante a gente entender o que que a gente indica para nossa cliente para ela poder ter um benefício, né? E o peeling não é indicado por causa disso. Isso mesmo. Porque o microdermo não é indicado para cada uma dessas reações: espinhas abertas, inflamadas, pele exposta, rosáceas, dermatites. A pele já está fragilizada, né? Herpes são doenças contagiosas, também não dá para usar. Melasma, devido ao peeling mecânico, vai aquecer, igual a Rodice, e estimular a produção de melanina, aumentando cada vez mais, tá? Então, essas são as contraindicações. O que a consultora precisa estar atenta ao indicar o microdermoabrasão? A pele da cliente está íntegra e saudável? Primeiro ponto. É uma pele que está saudável, ela tem cuidado. Uma coisa bem importante, ela já usa a linha 3D? Ela já usa gel de limpeza, hidratante, protetor solar? Por quê? O cliente às vezes quer comprar só o peeling de cristal e não tem o cuidado diário, não vai adiantar. Então, ela tem que ter o cuidado diário para depois a gente adicionar o peeling de cristal, certo? Porque tem cliente que eles adoram o peeling de cristal e não quer comprar os outros produtos, então é importante, né, ter o cuidado diário. Existe vermelhidão excessiva? Então, se a gente vê, igual nós comentamos, tem vermelhidão excessiva, a gente vai ir com cautela. Não, não dá para usar. A gente precisa usar alguns produtos antes, né? Eu atendi uma cliente que eu fui fazer um peeling e eu não fiz. Por quê? A pele estava extremamente ressecada, a pele estava ardia. Então, eu não posso fazer um peeling numa pele que arde. Por quê? Era falta de hidratação. Tratou a pele ficou legal, dá para voltar a fazer o peeling, tá? Há espinhas inflamadas ou feridas também, né? A gente precisa ficar atento quanto a isso. A cliente está usando ácidos fortes, se a cliente já está usando alguns ácidos, a gente não vai poder usar o peeling nela, tá? Então a gente tem que ter, por isso, as perguntas no que a cliente está usando, o que que ela faz uso diário, essas perguntas que a gente consegue fazer antes para ter uma noção do que a gente vai usar ou não na pele da cliente. Houve exposições, volta lá, Ru, houve exposições solares recentes, né? Então, assim, tá, queimou no sol mesmo, não usou protetor solar, então vai ter que esperar, tá? Para estar usando. Vamos lá, o próximo. Curiosidade. Foi desenvolvido na Europa e ganhou popularidade por proporcionar resultados visíveis na textura e luminosidade da pele, sem exigir tempo prolongado para apresentar resultados. Você sabia que o microdermabrasão é super recomendado para quem tem milho? Os millions. Vocês sabiam que dá para usar? Dá para indicar para os clientes que têm milho? Tá? E se você o mês de vocês comprarem um peeling para vocês usarem. Mas ele consegue tirar o milho? Sim, depende. Olha só, vocês estão vendo? Duas imagens aqui mostram o que que são milhões, né? Milhões são essas regiões que a gente está vendo aqui próximo dos olhos, que são glândulas sebáceas em quantidade grande. E o que que é? Ele é recomendado para que seja lixado a pele e aí aos poucos ir soltando essa camada mais gordurosa. Aqui na última embaixo também são esses pontinhos. Então, o microdermo ele é recomendado, inclusive quando foi elaborado, foi um dos pontos em que mais foi recomendado
né, na Europa há um bom tempo atrás, tá? Um bom tempo. E aí, então, ele é recomendado para tratamento de quem tem milhons. Bacana isso, né? Curiosidade, ó. Interessante. Deixa eu ir aqui, pera lá. Acho que das... Alguma pergunta sobre o peeling de cristal? Ou algum, né? Se vocês tiverem alguma dúvida para a gente encerrar o assunto do peeling, pode abrir o fone, pode escrever, ou foi bem claro? Como é que foi para vocês? Acho que podemos passar, né, para frente, então. Para mim São ficou claro. todas experts em peeling aqui. Oi? Alguém falou. Pode passar para frente, Rô. Acho que Falei- Eu falei que para mim ficou claro. Bem tranquilo, ótimo. né? Bom, não é novidade, a gente já vem falando bastante de produtos, né, meninas? Mas assim, ó, o que a gente tem agora para essa semana, né? Como é que estão aí o movimento para a realização das ações de vendas para o bazar? Todo mundo aqui vai realizar o bazar, gente? Está realizando? Neilice, sim. As demais eu não sei. Então, gente, essa semana é uma semana de arrancada de contato. Uma dica bem importante que eu gostaria aqui de frisar para todas nós é o seguinte: essa semana é a semana que a gente tem que movimentar o grupo, a gente tem que colocar todo dia alguma coisa lá, uma enquete, uma pergunta, tá? Para elas. Até coloquei, acho que hoje lá no grupo de imagens, tá? Por quê? E aí, essa semana, vocês têm que estar trazendo pessoas. Quanto mais gente lá dentro, melhor será o resultado, tá? Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Ótimo. Isso aí, bora fazer, todo mundo fazer. Isso é muito importante. E aí, gente, o que que é importante? Você precisa olhar para as coisas que você vai colocar no seu bazar, definir quantos por cento de desconto você vai dar para cada produto. Por exemplo, quer ver? Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês que eu trabalhei hoje fazendo a seguinte situação. Por exemplo, tá? O nosso bazar, eu estou divulgando para as minhas clientes que vai de até 50% de desconto. Então, eu peguei um caderno e fui anotando aqui. Por exemplo, demaquilante de R$ 96,90, quanto que eu vou dar de desconto nele? Qual que vai ser o valor desse produto? Tá? Então, se você fizer um caderninho assim, ó, anotando tudo que você vai colocar no seu bazar e o quanto você vai dar de desconto, vai ficar muito mais fácil na hora de você postar, tá? Porque você vai acompanhar tudo que você já levantou do seu estoque, das coisas que você tem, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, se nós colocamos lá que vai ter produtos com até 50% de desconto, meninas, tem que ter pelo menos um item que tenha 50% de desconto, porque a gente prometeu, tá lá. Se a gente prometeu que vai ter rifa ou vai ter sorteio, tem que selecionar o que você vai sortear e já deixar separadinho, tá? E aí, durante toda essa semana, nós temos que ter movimento dentro desse grupo, porque senão você não vai ter resultado no sábado que vai ser feito a ação. Aqui em Maringá, eu vou estar na Sala Rosa a partir das 13h30 para poder atender quem precisar, quem quiser ir presencialmente lá, pode ir, que daí cada um vai estar postando nos seus grupos e eu também vou estar postando no meu grupo para as minhas clientes, porque eu vou estar fazendo a mesma ação que vocês como consultora, tá? Vou deixar aqui, se alguém quiser ir presencialmente lá, pode ir, que não teria nenhum problema em estar todo mundo se ajudando, tá? É isso. Aqui a gente já falou do passo a passo, né? Enfim, e aí, sábado é o dia que a gente vai fazer a divulgação, por exemplo, até colocamos aqui, né? Ó,
A gente vai estar fazendo essa ação de vendas, mas o trabalho não termina no sábado, vai para o domingo, porque a gente costuma fazer o fechamento com as nossas clientes individualmente, né? E agora, essa semana também é o banco de imagens que precisa estar lá dentro, gente. Porque se não tiver imagem do que você tem, quanto mais explicativo for a divulgação do teu produto, mais resultado você vai ter, tá? Então é importante que você faça fotos também, imagens, pesquise coisas e ao ponto que você pesquisar imagens, já compartilha lá dentro do grupo, porque todo mundo pode estar utilizando, certo? Não espere só para eu e a Elaine, mas a gente compartilhar informações lá, tá? Acho que aqui depois não é uma novidade como trabalhar com o bazar, todo mundo aqui já sabe, né? Enfim, depois nós temos ainda na última semana, a Semana Milionária. Elaine, não sei se você quer dar uma passada nos Os lançamentos. corretivos, né? Lançamento aí dos corretivos esse mês, graças a Deus, né? Ele tá vindo com 8 gramas. Acho que é 8 gramas, né? É, 8 gramas, ele é um pouquinho mais produto. E temos várias tonalidades. E ele veio também com tratamento de pele, tá? Então, ele não vai craquelar, ele vai ajudar bastante quem tem a pele madura, tá? Nas maquiagens, aí ele vai ajudar bastante. uma Temos coisa, aí. uma coisa que a Elaine falou esses dias atrás, e olha como é importante que hoje nós falamos sobre protocolo de pele. Aquele que a gente tinha, que é o tubinho, e com um pincelzinho que a gente tira e coloca lá dentro, tira e coloca lá dentro e põe na pele, ele é um problema para contaminação. Veja, não é? A gente falou, imagina uma pele com herpes daquela, onde a pessoa pega lá e vai tampar, coloca lá o pincelzinho em cima e depois volta para dentro do tubinho, tá? Então a Mary Kay, gente, ela é muito preocupada, muito atenta, estuda muito essas questões para evitar prejuízos, tá? De saúde na vida das pessoas. Agora sim, a tua cliente tem o produto antigo lá, gosta do pincelzinho, é só tirar. O meu aqui tá tirado, ó. Eu tiro para aproveitar todo. Não sei se dá para ver, que eu não tô vendo aqui. Mas dá para tirar e você despejar o produto aqui e usar o pincelzinho. Se a sua cliente gosta do pincelzinho para ela ter na casa dela, legal, tá? Pede para ela guardar a embalagem e ela pode estar usando tranquilamente. Ou usar só o pincelzinho, aplicar com o aplicador e usar o pincelzinho. Ou comprar um pincel de corretivo também é super, super top, né? Temos aí 6 tonalidades, se eu não me engano, 6, 7 tonalidades. Acho que tá aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 7. 8 com o pêssego, né? Isso mesmo. 8 com o pêssego. O amarelo também não tá aqui, né? Mas então, Não, não tá. O yellow, o belo não. então vai vir mais ou menos talvez nessa linha aí, não sei, ou diferente. Sim. E temos também a máscara de cílios à prova d'água, que também é um lançamento que está no segundo mês. Uma máscara de cílios aí à prova d'água que as mulheres amam, tá? Pode chorar à vontade, que ela vai sustentar aí os cílios. Também é o lançamento. Temos também o lápis retrátil para os olhos que está na promoção por R$ 44,70. O verde está esgotado, os outros eu não sei. Voltou o verde. Ah, voltou? Tá Ah, voltou então, meninas. Aproveite por causa do jogo do Brasil. Voltou, Tá tá? na prova d'água. Relançamento da linha Repair, né? Vamos ter aí alguns Novas embalagens, diferencial na linha Repair. O que tá? mais de novidade? Acho que os sprays. Promoção dos sprays corporais, algumas promoçõezinhas ainda. O É, perfume. Ah, gente, esse mês e o mês que vem tem a segunda etapa do Consultora Pro, que é a linha de perfumaria, tá?
Então tem que comprar não sei quantos, eu não lembro quantos perfumes. Acho Deixa eu ver se tem aqui alguma informação, ó. 12 itens de fragrância no período. que 6 esse mês e 6 o mês que vem, por exemplo, tá? isso. Então tem que comprar algumas fragrâncias aí para conseguir participar da consultora Pro, tá? As que mais venderem ganha perfume, amostra e tudo mais. E para finalizar, Os nossos kits de início, né? Que nós temos aí o de R$ 58 e o de 169,90, né? Com um valor super especial, alguns pedidos sugeridos também de esse mês, 349 e 859. Lucro 808 e o outro lucro 461. acho que é isso, né? E é Tem isso então, meninas. Bora trabalhar com o grupo no WhatsApp, aproveitar, colocar muitas pessoas lá dentro. Quanto mais pessoas colocar, mais você vai vender, mais venderemos. Então, que Deus abençoe, né? O, essa semana, as vendas do nosso bazar, né? Vai ser extraordinário, tenho certeza. Gente, Eu vou. tem alguma Pode. dúvida a respeito do bazar? Alguma coisa que gostaria de perguntar? Não? Então, Eu quero só falar termina então. colocar algo aqui para vocês no grupo do. Eu tenho um grupo do WhatsApp e no sábado eu fiz uma enquete lá no grupo, se o jogo ia empatar, se o Brasil ia ganhar, ia empatar ou se ia perder. E eu tive 4 pessoas que votaram que empatou, né? E aí vieram me cutucar, né? O que que ia ser? O que que ia ganhar? Não sei o quê, né? Aí eu falei assim, ai, vou dar um mimo para vocês, vou dar um. Aí eu falei, quer saber? Vou dar um desconto em produto. Eu falei assim, olha, vocês podem escolher 2 produtos, mandei no individual, 2 produtos, só 2. Vocês vão ter 20% de desconto. Olha isso, que delícia. Duas compraram. Uma comprou um primer e a outra comprou um balm e um contorno labial. A outra disse que não podia. Eu falei, beleza, não, eu passo aí, deixo o teu mimo, tranquilo. Mas, gente, um negócio que não ia, eu falei assim, vamos transformar isso. Em Que, venda? tipo assim, eu já vou fazer o bazar no sábado, mas vamos aproveitar essa semana. E aí vendi quase R$ 200. Oh, beleza. Então, vamos aproveitar as estratégias, né? Fazer algo, movimentar o grupo. O grupo tem que estar movimentando, senão, né? A gente. Eu percebo que eu estou em alguns grupos e às vezes a consultora coloca lá muito post. As clientes saem correndo. Então, a gente tem que ter um pouquinho, né? Colocar um post, mas colocar também um ensinamento, uma dica de produto, algo nesse sentido, né? Que vai ajudar a cliente e elas compram. E elas vêm e perguntam pra gente, a gente acaba fazendo as vendas. Então é Bem, tem que ter isso. paciência, porque vai ser um dia que nós vamos ter que falar, gravar, mostrar, tá? Então tem que estar mostrando, tá? Isso mesmo. Gente, então um bom descanso para todos vocês, uma boa noite, que Deus abençoe, tá? Bom descanso, qualquer dúvida, estamos por aqui. Beijo, beijo.